Ellen. Eu vou colocar aqui o verso, só um momentinho. Ai. Então, Ellen, pode... Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 2. Divindade e Serviço Divino. Verso 20. Evam prasanamanaso, Bhagavat Bhakti Yogataha, Bhagavat Tattva Vigyanam, Mukta Sangashya Gyayate. Assim estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo o contato com a matéria. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militan Yenat Hasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como Jagat, que é o fenômeno da manifestação assim chamada, material, do cosmos, estando eu, alma desamparada, vagando nos repetidos nascimentos e mortes, em estado de ignorância, destinada ao samsara. O mestre espiritual, devido à sua compaixão pelo progresso espiritual da alma perdida na ilusão, está me libertando dos sofrimentos consequentes dos repetidos renascimentos nas formas humanas. E assim, libertando-me para todo sempre de todas as misérias consequentes dos renascimentos. A tal mestre espiritual que é pleno de conhecimento, que é libertador e compassivo, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Hariom Shanti Namaste. Om Tat Sat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti Namaste. Om Tat Sat. Hare Krishna. Muito bem. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes na sala. Parabéns por essa conquista. Eu já falei aqui algumas vezes, né? É dito que os tolos correm alegremente por onde os sábios temem pisar. Os tolos pulam e dançam onde os sábios receiam sequer entrar. A natureza do tolo é irreverente e irresponsável, até que a dor chegue. Quando a dor chegue, o tolo se transforma num sábio. Então, a dor é necessária apenas para os tolos. Aqueles que querem deixar de sentir dor devem acostumarem-se a ter comportamento de pessoas sábias. Agora, está dito, né, na Bhagavad Gita, o Senhor Supremo, Sri Krishna Bhagavan, ele vai dizer o seguinte:
que a natureza dos sábios é a seguinte: aquilo que é dia, ou aquilo que é noite, para as pessoas comuns, é a hora de despertar para uma pessoa introspectiva. E aquilo que é a hora de despertar para as pessoas comuns é noite para uma pessoa de sabedoria. E os valores são invertidos, né? Então, segunda-feira, normalmente, é o dia que as pessoas... É o dia, assim, considerado o dia mais odiado na humanidade. É o dia mais terrível para a grande esmagadora maioria dos seres humanos, que são almas condicionadas, letárgicas, adaptadas a nascer e renascer. Somente as pessoas sábias, que têm responsabilidade social para com a própria alma, é que entendem o valor dessa dinâmica desse dia. Então, despertar às segundas-feiras, que é o dia Somambhar, em sânscrito, Somambhar. Bhar significa o dia, Soma. Soma significa aquilo que adiciona. Soma é uma palavra védica, não é português não, tá? Quando você fala vamos somar, você está falando um mantra védico, você não está falando uma palavra em português, não. É védico, vem dos Vedas. Somatizar, somar, soma, quantificação, adição. Tudo isso vem dos valores védicos de soma. Soma significa lua. E a lua rege a mente dos humanos. A Terra tem apenas uma lua e ela é bifásica. Portanto, os seres humanos serão bifásicos, o que significa com uma tendência para a bipolaridade, que é a idiosincrasia entre o discurso e o movimento do corpo. Nós precisamos, como seres que controlam a natureza da mente, ser superiores a essa bipolaridade inconstante, a qual a própria lua, que é a mente, no caso, né, impõe sobre a alma condicionada que está destinada a renascer como ser humano para depois, em seguida, morrer. Só que antes disso, se separar daqueles que ela cria relações afetivas de amor, o que é uma experiência traumatizante constantemente, todas as vezes que você renasce. É um desnegócio o renascimento. Se existe essa palavra, né? Um desnegócio. Mas é uma desvantagem. Tá? Então, pessoas inteligentes investem em empresas que dão resultados produtivos. Quando uma pessoa escolhe um trabalho, ela escolhe com base nos frutos que esse trabalho vai oferecer a ela. Isso é inteligência, é bom senso. Investir no renascimento. Tem alguma coisa aí que não está batendo, a conta não fecha. Ou a pessoa é ignorante dos erros que ela está cometendo, ou ela é deliberadamente autodestrutiva, o que caracteriza um problema psicológico. Portanto, acordar pelas manhãs, às segundas-feiras, para exercitar o Dharma do autocontrole mental, porque não há paz sem controle mental. A felicidade depende de um ambiente estável, paz. Só depois aparece a felicidade. E somente uma alma acostumada a ter a experiência de felicidade é que entende os primeiros estágios do que se conhece como Ananda, ou bem-aventurança transcendental. Então, o ato de despertar às segundas-feiras, que é o dia indicado ou controlado pela lua, que significa soma, que significa nutrição. A lua representa a mãe. E o arquétipo fundamental da mãe é compaixão e nutrição, bondade pura. Vou estar falando no verso aqui. Assim estabelecido no modo da bondade pura. E como é estabelecer-se no modo da bondade pura? Estar acima da bipolaridade egocêntrica que faz com que nós sejamos avaros com os demais ao nosso redor. Isso é bondade pura.
E isso requer conhecimento. Bondade, compaixão sem conhecimento é sentimentalismo e vaidade pessoal, para ter a sensação de que se é uma pessoa santa ou grandiosa. É uma vaidade. Humilha as demais pessoas porque dá à pessoa que pratica o altruísmo sem conhecimento a falsa sensação de que ela é superior às outras. Isso é humilhar os demais. Nós só deixamos de humilhar os demais quando as vemos como almas. E isso requer conhecimento. Então, bondade pura requer interesse aos conhecimentos. Altruísmo sem conhecimento é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade embaixo do sol. Eu sou tão egoísta, mas tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Como? Sem conhecimento. Rejeitando o conhecimento. Só pela intuição. Só pela emoção forte de se sentir um ser puro de coração. É uma vaidade. É preciso conhecimento para que esse sentimento de pureza seja realístico e autêntico. Bondade pura significa o estágio completo do ser. E um ser completo não tem aversão aos conhecimentos. Seres completos amam os conhecimentos, acolhem os conhecimentos, se nutrem deles. Mas o primeiro passo, que dá condições para que o jogador ou o observador tenha reais condições de se interessar pelos conhecimentos, é estar acostumado a conviver com a luz. Por isso, Tamaso Madhyoti Gamaya, saia da escuridão, tamas, e venha para Sattva, bondade. Saia da escuridão. Quando? Agora. Ontem. Venha para a luz. Isso é bondade superior, ou seja, condição superior do ser. Então, aprender a despertar nas segundas-feiras, eu tenho visto que mais e mais pessoas têm aderido ao despertar nas segundas-feiras. Eu tenho observado, né? Porque a gente precisa ver o resultado do conhecimento. Como é que o conhecimento está produzindo um efeito prático na vida das pessoas. E o ato de despertar pelas manhãs, nas segundas-feiras, indica um ser predisposto a não voltar a renascer novamente. O que significa uma inteligência superior. Ah, mas Devananda, eu amo a vida, eu amo as pessoas. E qual é o problema? O amor é inclusivista, não é separatista. Mas por que não amar uma vida mais perfeita do que essa também? Por que rejeitar uma vida mais perfeita do que essa, mantendo apenas essa como referência? Por que essa limitação de probabilidades? Por que não incluir a probabilidade de uma perfeição junto na equação do ato de ser feliz e amar a todos simultaneamente? Por que tem que ser tão reduzido? A não ser que você tenha recursos parcos, né, que chama assim, poucos recursos. Se você tem poucos recursos, dá para comprar apenas 1 quilo de feijão e 2 de arroz. Mas se você tem recursos suficientes, esse tipo de ação é considerado o quê? Sovinismo. Né? Tem pessoas que são chamadas sovinas, né? Chamadas, assim, famosos pão duros. Será que nós somos sovinas ou pobres? Quase miseráveis? Nenhuma das duas coisas. Essa é uma decisão. E o conhecimento nos torna altruístas, compassivos e prósperos. Portanto, invistam em conhecimento. Se interessem pelos conhecimentos. Queiram aprender por si mesmos. O homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus. Sobe um pouquinho, por favor, querida. Essa imagem para mim, que aqui, acho que eu... Deixa eu ver aqui, peraí. Não estou conseguindo. Não, tudo bem. Eu vou
Eu mesmo fazer aqui, tá? Ok? Conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus no estágio em que se liberta de todo o contato com a matéria. Ai, Devananda, ainda bem que esse verso está falando dos homens. Ufa, me livrei por pouco. Eu sou uma mulher, não preciso mais, tá ótimo. Eu sou quântica, sou intuitiva. Eu já entendo só de sentir. Eu não preciso pensar. Isso é muito, vamos dizer assim, primitivo. Ó, gente, vamos falar sério? Vamos ser sérios, porque não basta ser sinceros, é preciso ser sério. Qual é a vantagem de ser uma mulher se você não puder ser simultaneamente um pensador e ao mesmo tempo um ser místico intuitivo? Porque as mulheres têm essa capacidade inteligente. As mulheres são famosas por serem capazes de fazer duas coisas simultaneamente e bem feitas. Não é só fazer de qualquer maneira. Fazer duas coisas simultaneamente e fazer bem feita. Então, vocês são a intuição, o amor feminino é um artigo muito raro de ser conseguido. Então, vocês, as mulheres, os seres femininos já têm uma coisa que é o resultado final da evolução, que é a compaixão produzido pela oxitocina por conta de um útero. O cérebro feminino já tem uma tendência à compaixão. O que precisa é apenas colocar ali conhecimento. Então, interessem-se, por favor, porque vocês são os mestres espirituais das famílias. São as mulheres que são as educadoras. Elas é que são o abrigo do amor, da compaixão. Os filhos, quando estão doloridos, querem o colo da mãe. Eles podem até procurar os pais, o pai, mas normalmente esse pai é uma mãe. Um pai e mãe. Mas as mães são o remédio para os filhos. Então, as mães são os conhecedores, elas são os mestres. Então, esse verso está falando com você, mãe. Porque você é o melhor mestre para os seus filhos. Nenhum mestre vai superar você em termos de amor. Mas se você não tiver conhecimento, os seus filhos vão procurar outros mestres. E o amor deles vai ser dado a outras pessoas. Isso é um risco ou não é? Não são todos que são honestos integralmente. Tem pessoas que podem machucar seus filhos. É perigoso. Do ponto de vista, né, psicológico, do ponto de vista, vamos dizer, da integridade espiritual deles. Você é o mestre mais perfeito para os seus filhos. Mas os meus filhos não me importam com nada, Devananda. Não importa. Você se importa. Isso é o suficiente. Porque eles fazem parte da sua cesta. E se você tiver recursos, você paga o preço que eles valem. Interesse-se pelos conhecimentos. Bondade pura. E nesse estágio, a pessoa se liberta de todo o contato com a assim chamada matéria e também liberta todos aqueles que estiverem na sua cesta do amor, que é o coração. Mas só cabe pessoas que você ama a ponto de se sacrificar para pagar o preço que eles merecem. E não amor assim, superficial. Eu amo, mas o meu sacrifício é o básico. Amor integral é o amor de alma, que inclui a alma. E a alma é um ser valioso, requer um preço equivalente. E o conhecimento te potencializa para ter recursos suficientes para pagar o preço que eles valem. Então, interessem-se. Mas eu estou muito feliz e satisfeito de ver que num dia onde a maioria dos seres humanos estão descendo a ladeira da desesperança, da insatisfação e da frustração, nós estamos fazendo o caminho inverso para melhorar a qualidade psicológica de saúde mental dessa humanidade tão sofrida, tão deprimida, tão, assim, desistente e violenta. Alguém precisa ter cabeça, né? Porque um corpo sem cabeça tende a cair num buraco. Nós estamos
nos oferecendo para ser os olhos e a cabeça dessa sociedade que caminha no escuro. E a humanidade precisa de olhos e cabeça para saber para onde ir. Bom, então, eu acho que eu vou parar aqui, tá? Vou agradecer, então, mais uma vez, tá bem? O seu esforço pessoal por evoluir, por ter autodeterminação individual de evoluir, e ter dado esse passo e manter esse passo, para que você continue progredindo, porque tem muita gente dependendo do seu progresso. É só olhar ao seu redor, você vai ver quantos estão dependendo de que você seja o libertador para eles. Tá bem? Muito bem. Obrigado. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.